Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Fischer, estou aqui na Via Mar Móveis, no Guarujá, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre tecidos na decoração, que é uma coisa assim muito ampla que a gente usa muito, né, na decoração, porque tudo na decoração vai tecido, né, nas almofadas, nos sofás, até nas paredes, se você quiser, né? E a gente vai dar umas dicas sobre os tecidos que você pode usar na decoração. O que você acha disso? Não existe uma regra para usar tecidos na decoração, mas é claro, você tem que compor um pouco, né, as cores, tudo. Mas o que é interessante é que o mercado oferece uma gama muito grande de tecidos e a tecnologia cada vez aumenta mais. Então nós temos nos estofados uma gama muito grande de tecidos. Esse aqui, por exemplo, a gente chama de pet friendly. Por quê? Porque ele foi trabalhado e desenvolvido para que o seu gatinho, o seu pet, não arranhe o tecido e não puxe as fibras do fio. Por isso que ele não tem aquela fibra de fio e não é aquele fio, aquela trama grossa, né, que o gato adora. Porque ele gosta muito mais de puxar quando tem uma trama, o fio, do que quando ele é desse tipo aqui. Então ele tem um material mais reforçado justamente para você poder ter o seu pet aqui em cima com as patinhas andando tranquilamente, que ele não vai puxar, não vai esgarçar. Então esse é um tipo de tecido, tá? E nós temos uma variedade imensa porque a indústria, né, dos tecidos para decoração usa muito o sintético, desde couro sintético, como os voals que são usados em cortinas, as almofadas que tem hoje de tricô, tem as almofadas de camurça, tem as almofadas de suede, é veludo, é couro, então tudo é muito assim, dá para misturar também, então fica muito bacana. Então a gente vai mostrar um pouquinho de cada tecido. Esse foi um, vamos para o próximo? Então, eu estava mostrando para vocês lá o Pet Friendly. Vou mostrar um tecido aqui que os gatinhos adoram puxar, que é o tricô, né? Então, quando a trama do fio é mais aberta, mais grossinho, eles adoram. Agora, para você usar tecido na decoração, não existe uma regra muito rígida. É só que você tem que levar em conta o que você vai fazer no seu projeto, né? E quando a gente está num lugar mais de praia, que nem aqui o nosso litoral, a gente costuma usar tecidos mais finos, mais gostosos, mais frios ao toque, que nem esse linho aqui, que está uma delícia também. E aí, atento para o detalhe desse sofá. Você lembra quando eu falei há tempos atrás, para a gente sempre prestar atenção no sofá, para quem vai ser o uso desse sofá, né, na sua casa. Esse é um sofá super baixinho, ele é moderno, confortável, você se joga nele. Mas se for uma pessoa com problema na coluna ou coisa desse tipo, já fica um pouquinho complicado sentar nesse sofá. Então, tudo isso a gente vai sempre orientando aqui com as nossas consultoras. Mas o tecido, esse aqui é bem fresquinho e ele serve muito bem para o litoral. Um tecido bem bacana para você usar na decoração do seu sofá é o suede.
E aí você revestindo ele de suede, ele fica bem resistente. O suede ele é um pouco mais fácil de limpar, né? E se você às vezes derrubar alguma coisa e conseguir limpar rapidamente, você consegue salvar o seu sofá. Ele tem um custo-benefício muito legal também. Então, assim, o suede ele tem uma textura um pouco diferente. As pessoas confundem um pouco o suede com o veludo, né? Porque o veludo ele é muito parecido, eles se comportam muito parecido, né? Tem aquela coisa de você passa a mão, ele fica meio dando aquele 2 tons de tecido, né? Mas o veludo ele é mais quente, ele é mais grosso. Eu tenho até aqui também alguns para mostrar para vocês. Ele é um pouquinho mais grosso. E quando você toca no veludo, você consegue sentir bem a diferença do suede para o veludo, porque ele tem o pelo dele um pouquinho mais alto. Na filmagem não vai dar para mostrar, mas ele realmente, você sentindo na mão assim, você vê que o pelo dele é um pouquinho mais alto e o suede não, é bem baixinho, né? Então, por isso também que o veludo ele esquenta mais, embora a composição deles é muito parecida, eles são de poliéster, né? Só que o veludo, além de esquentar um pouquinho mais, ele dá aquele aspecto de mancha mais do que o suede, porque quando você passa a mão ele fica bem riscado assim, né? Em 2 tons de verde, por exemplo, ou 2 tons de azul, que nem a gente estava ali no azul. Só que o suede, como o pelo é mais baixo, ele marca um pouco menos, né? Só que os dois são muito bons para revestimento de sofá, de poltrona, e hoje também muito usado nas almofadas também. Então é uma dica legal, serve tanto para o litoral, montanha, porque o suede ele é usado tanto em casa de praia, como em casa de montanha, como metrópole. Ele tá assim, ele é muito democrático, porque um dos motivos é o custo-benefício e o outro que ele é resistente, dá para dar uma limpadinha, então é legal de ter em casa. Um outro exemplo de tecido que é bem gostoso para o litoral, que é a cidade onde a gente está, né? Esse aqui, que é o linho. É um tecido bem gostoso, não esquenta. Ele tem o fio um pouquinho mais largo, né? A trama do fio, mas ele fica muito legal na composição e ele também tem essa vantagem que não esquenta tanto. E ele pode ser composto também com um sofá de suede tranquilamente, não tem por que não misturar, pode misturar. Aqui ele está num azul super bacana, que ficou meio jeans. A poltrona tem uma bossa bem legal, que é os pés de madeira, né? Então eu acho bem interessante. Aqui a gente até compôs com um tecido que ele tem um toque, uma pegada meio de suede, mas não é um suede. E ele é também um pouco resistente, esse tecido aqui, mas não chega a ser um suede. Ele tem um toque bem lisinho, quase um suede, mas ele tem na composição dele o algodão, né? E o que deixa também o tecido bem fresquinho para o verão, para uma cidade litorânea, nem a nossa, né? Mas tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Agora eu vou te dar um exemplo de um tecido sintético. Esse aqui é um couro sintético, tá? Ele, vamos dizer assim, que ele imita, né, um acabamento de couro, mas ele não é natural. E aqui por dentro tem um linhão, que é uma composição com algodão. Então, você misturou aqui 2 tipos de tecido, 2 composições e ficou super charmoso. A vantagem é que o lado de fora da cadeira, que costuma também sofrer bastante, né, com a pegada de mão, empurra aqui e ali,
fica mais protegido. E esse tecido aqui dá para você passar um pano úmido para limpar, que ele não tem problema nenhum, né? Só que ele não é muito adequado se o seu sofá tiver almofada solta, se ele for retrátil, porque no retrátil principalmente, ele não funciona muito bem, porque ele fica pegando, né? Não corre tão bem, não desliza tão bem. E nas almofadas soltas, ele também não se comporta muito bem, porque a almofada não para no lugar, ela fica caindo o tempo todo. Então isso é uma coisa para você pensar quando você for escolher o tecido. Por isso que eu digo, tecido dá para você usar à vontade na sua casa, do jeito que você quiser. Só que você tem que sempre pensar que tipo de projeto você está fazendo, ok? Pessoal, vamos continuar falando de tecidos aqui, agora para a área externa, varandas ou piscinas, o seu cantinho lá da sua área gourmet. É até engraçado, né? A gente está falando de verão, tecido de lugares quentes, e eu tô meio com gola rolê aqui, mas aqui tá frio aqui hoje, né? Especificamente. Mas, olha, esse tecido aqui, ele é impermeável. Ele é super bacana para você ter na sua varanda, porque ele pode molhar. Só que às vezes as pessoas me perguntam, eu posso comprar o sofá e mandar impermeabilizar? Eu falo, olha, você até pode, mas o resultado não vai ficar tão bom quanto um tecido que já veio de fábrica assim. Primeiro porque nós temos tecidos que são para a área interna, que propriamente dito assim, ele é mais resistente. Se derrubar alguma coisa e limpar na hora, ele consegue conservar bem, entendeu? Você consegue limpar, mas ele já é feito por imersão, a proteção dele. No próprio rolo, né? Eles fazem no próprio tecido imergido e fazendo todo o produto químico para ele poder ter essa proteção. Agora, outra coisa é esse tipo aqui. Esse daqui já é um outro tecido, que é realmente para a área externa. Ele aguenta um pouquinho mais de chuva, um pouquinho mais de umidade, ele aguenta bem, mas também tem que ser feito na fabricação do tecido, não é simplesmente chegar e aplicar uma impermeabilização que não vai dar certo, entendeu? Então isso é uma dica para vocês tomarem cuidado. Tecido gostoso também para sala de TV é esse aqui. Também é um tecido bem confortável, é tipo um linhão também. Ele tem a trama mais fina, então ele não fica também puxando muito fio, né? E ele serve bem, até dá para um pet aguentar aqui, que não tem problema nenhum. Assim, a gente sempre aconselha, se você puder, se você tiver no seu momento de querer investir num pet friendly, aí seria a melhor coisa a se fazer. Mas a gente tem outros tecidos que são resistentes também. Você tem sempre que pensar na trama do fio, né? Porque o fio, quanto mais a trama é grossa, mais ele tem a tendência de desfiar, né? E aqui é legal também que a gente trabalha com essa camurça sintética. Ela tem um toque de camurça, ela não tem assim aquela coisa do couro, né, ser tão rígido, ela é bem macia, tem um toque de camurça, só que ela é sintética também. Então isso daqui fica bem aconchegante, principalmente se você for fazer detalhe, tipo as costas de uma cadeira, ou um detalhe na poltrona, ou num próprio puff, fica bem bacana para você, fica um toque gostoso. Então, gente, gostaram dessas dicas, desse passeio sobre os tecidos aqui na Viamar Móveis, no Guarujá? Então, a gente está aqui aguardando vocês para vocês virem tomar um café com a gente, ou então vocês curtem a gente na página do Instagram,
ou no Facebook, e também tem a playlist, né, do programa Casa e Estilo, que você pode acompanhar lá. Além disso, tem o nosso site também. Então, acho bacana você procurar a gente nas redes e tentar se informar sobre a nossa loja. A gente vai ter um imenso prazer de recebê-los aqui no Guarujá. Viamar Móveis, porque você merece mais.